Argentina e Inglaterra, o jogo que começou em uma guerra. Só que no Na Real, além da manchete com Silas Fernandes, que você aprofunda na história. Hoje nós vamos falar sobre um contexto de guerra que surgiu entre a Argentina e a Inglaterra, que foi levado para o campo. E agora, nessa Copa de 2026, teremos novamente este reencontro entre a Argentina e a Inglaterra. Eu preciso que vocês continuem aqui comigo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque eu tenho certeza de que você vai gostar bastante deste episódio, beleza? Existem várias rivalidades, né, no mundo futebolístico. Algumas nasceram dentro do futebol, mas outras nos centros de concentração em uma guerra. Foi o caso da Argentina e da Inglaterra. Temos dentro do campo as rivalidades de Brasil e Argentina, vemos Real Madrid e Barcelona, vemos Flamengo e Corinthians, Flamengo e Vasco, Flamengo e todos os times brasileiros, porque todos, né, são contra o Flamengo. É um flamenguista que tá falando aqui, tá, gente? Mas existe também essas rivalidades fora, né, nos campos de concentração, que são nas guerras, que é o caso de Argentina e Inglaterra. Tá? Uma rivalidade construída por sangue, por dor, por orgulho nacional. E uma guerra que marcou gerações e ainda vem marcando até os dias atuais, tá, gente? Quando a Argentina e a Inglaterra entram em campo, milhões de pessoas não enxergam apenas 22 jogadores. Elas enxergam história. Elas enxergam sangue. Elas enxergam território. Por quê? Hoje eu quero mostrar porque essa talvez seja o jogo mais pesado da história do futebol. Entende? Vai ser o jogo dos jogos, né? Da Copa de 2026. Porque antes, né? Para começar a entender de onde surgiu essa rivalidade, eu preciso voltar a muitos anos atrás, tá? Você já ouviu falar das Ilhas Malvinas? O que eram as Ilhas Malvinas, né? São as Ilhas Malvinas, elas foram reivindicadas pela Argentina no século XIX, tá? A Argentina afirma, né, até os dias de hoje, que herdou este território da Espanha. Só que a Inglaterra, em contrapartida, afirma que possui soberania legítima sobre este território. Então, durante décadas, esse conflito permaneceu sendo político, até que, em 1982, tudo mudou. A história dessa rivalidade mudou. Por quê? Em abril de 1982, a junta militar da Argentina invadiu essas ilhas. A primeira-ministra, Margaret Thatcher, né? Ela é bem conhecida, Margaret Thatcher, tá? Ela responde imediatamente, fazendo o quê? O Reino Unido envia uma frota naval. Aí o que acontece? Começa ali uma guerra de pouco mais de 2 meses, tá? Sabe qual foi o resultado disso, gente? Infelizmente, 649 mortos, argentinos mortos, e cerca de 255 britânicos mortos, milhares de pessoas feridas. A Inglaterra venceu o conflito, as ilhas permaneceram sob o domínio britânico, mas para os argentinos a derrota nunca foi esquecida. Aí o que aconteceu? 4 anos depois desse fatídico, né, acontecimento na história ali da Argentina e da Inglaterra, veio a Copa do Mundo de 1986. Quartas de final. Quem? Argentina
e Inglaterra. O mundo inteiro assistia aquele confronto, mas para muitos argentinos não era apenas uma partida de futebol. Era uma oportunidade de recuperar parte do orgulho que foi perdido lá no centro de concentração. Entende? No campo de concentração. E então surge Diego Armando Maradona. Já ouviu falar da famosa mão de Deus? A mão de Deus? Porque aos 51 minutos, Maradona salta com o goleiro Shilton, não sei como que pronuncia, eu acho que é Shilton mesmo. E toca com a mão. O árbitro acaba validando o gol. E ali nascia um dos gols mais polêmicos de toda a história futebolística. Você acha que foi válido aquele gol ou não? Aí o que aconteceu? Nascia, né, essa polêmica ali, onde muitas pessoas validando o gol, outras questionando o gol, até que Maradona, depois da partida, declara: foi um pouco a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus. Para os ingleses, foi roubo escancarado. Roubo escancarado. Afinal, a FIFA sempre esteve ao lado da Argentina? Fica a pergunta e o questionamento, tá, gente? Para muitos argentinos, foi uma justiça histórica. Só que aí, no mesmo jogo, teve o gol do século, considerado o gol mais bonito de todas as Copas ali do mundo, tá? 4 minutos depois deste acontecimento, Maradona, o mesmo autor, o protagonista do jogo, pega a bola ainda no campo argentino, dribla praticamente metade do time inglês, marca aquele que muitos consideram o maior gol da história das Copas. Curiosamente, o mesmo jogo aconteceu o gol mais polêmico, o gol mais bonito da história, e tudo protagonizado pelo mesmo homem, Maradona. Gente, anos depois, Maradona declarou que vencer aquela partida ali na Copa do Mundo significava derrotar simbolicamente um país que havia derrotado a Argentina na guerra. Obviamente, os jogadores ingleses nunca aceitaram essa interpretação. Mas isso mostra, gente, como o esporte pode carregar emoções muito maiores do que ele próprio. É a história de duas grandes seleções, entende? De um lado, a Argentina, né, atual campeã da Copa do Mundo, e do outro lado, a Inglaterra, que também é uma grande seleção, tem grande repercussão, né, futebolística, digamos assim, nos gramados, na Copa do Mundo também. E agora, depois de tantos anos, elas vão se reencontrar. A rivalidade ela continua mesmo depois de décadas. Sempre que a Argentina e a Inglaterra se enfrentam, a imprensa relembra Malvinas, Maradona, a mão de Deus, o gol do século, 1982, 1983. O passado nunca desapareceu. Ela apenas troca o campo de batalha. E aí, quem vai vencer essa batalha? Será que a Inglaterra vai vencer a Argentina no gramado, assim como a Argentina ganhou no gramado, com questões polêmicas, mas levou o título? Ou a própria Argentina vai vencer novamente a Inglaterra no campo, no gramado? Qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Aqui entra uma reflexão muito importante que eu quero compartilhar com você, porque o esporte, ele desperta uma espécie de pertencimento, sabe? De identidade, de patriotismo. Nesse caso, eu posso falar uma coisa aqui para vocês, tá? A Argentina, ela está enfrentando não apenas a Inglaterra, ela está enfrentando a torcida brasileira, ela está enfrentando a torcida de Cabo Verde,
que muitas pessoas têm falado várias vezes que a Argentina está sendo favorecida pela FIFA, tá? Muita gente falando, chama até a Argentina de Vargentina, tá, gente? Porque, vamos lá, né? Se existisse VAR lá naquele jogo de Argentina e Inglaterra, né? A famosa mão de Deus teria sido validada? Qual a sua opinião a respeito disso? Tenho a seleção do Egito, né? Que está contra também a Argentina. A Suíça também, que está contra a Argentina. Eu acho, gente, que você for pegar o mapa mundi, eu acho que tá todo mundo Inglaterra contra a Argentina, sabe? É como se fosse o Goku ali com o Majin Buu, sabe? Contra o Buu, né? A Super Genkidama, pegando energia de todos os cantos do mundo para derrotar a Argentina. E isso acaba alimentando muitos sentimentos. Alimenta o ódio. Quando a paixão ela deixa de ser saudável, infelizmente ela transforma em idolatria nacional. Então, nesse caso aqui, está sendo até uma certa idolatria mundial, porque são todos contra a Argentina, né? E a FIFA. Desculpa, só falei e saí correndo. Porque, infelizmente, é o que estamos vendo nas redes sociais. As grandes discussões polarizadas está em volta disso, tá? O futebol ele deveria aproximar os povos, né? Mas muitas vezes acaba reacendendo feridas históricas, tá, gente? Agora uma reflexão filosófica que eu quero trazer para vocês aqui a respeito desse episódio, que eu acho que é um episódio com muito potencial de reflexão, tá? Existe uma frase famosa do escritor George Orwell, né, que eu quero compartilhar. Ele diz o seguinte: o esporte levado a sério é guerra sem tiros. Olha que bacana isso. Ela parece exagerada, né? Remeter o esporte a uma guerra, né? Mas quando observamos a Argentina e a Inglaterra, nós percebemos que talvez não esteja tão distante desta realidade, tá? Devido a esse contexto histórico aqui que eu trouxe aqui para vocês. Porque o ser humano, ele nunca disputa apenas uma bola. Ele disputa memória, disputa orgulho, disputa identidade, disputa reconhecimento. Agora, né, eu como um bom cristão, eu amo a teologia, eu preciso trazer essa reflexão teológica também, tá? A Bíblia nos lembra que nossa identidade não deve estar acima de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando transformamos uma bandeira em objeto de adoração, corremos o grande risco de esquecer que todos nós pertencemos à mesma humanidade. Entende? Efésios capítulo 2, versículo 14 vai dizer o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Jesus derruba muros aí. Jesus, ele está tirando e escancarando a nós, por meio da sua palavra, que o pecado constrói muros. O pecado faz com que nação se levante contra nação. Reinos contra reinos. Entende? Não apenas dentro do campo, no gramado, no futebol, mas infelizmente nos campos de concentração, nas guerras, onde milhares de pessoas são marcadas por sangue, marcadas por perdas, por morte. Entende? Tudo isso por conta de um território, disputa de poder. Até quando o ser humano, por questões territoriais, por questões de poder, vai entrar em confronto, vai entrar em guerras, derramando até mesmo sangue inocente? Fica aí a reflexão, tá? Jesus derruba esses muros. O pecado constrói os muros. A guerra constrói muros. O evangelho constrói pontes. Fica essa reflexão para nós. E quando formos assistir Argentina e Inglaterra, que nós possamos
ver esse jogo com essa reflexão, com esse prisma. Não leve uma energia de raiva, de rancor, de ódio pela Argentina, apesar de que nós estamos vendo questões até um pouco contraditórias ao bom e verdadeiro futebol, em detrimento da FIFA, do favorecimento da Argentina, que é o que está sendo levado aí nas redes sociais, que nós possamos ter essa reflexão com muita maturidade, tá, gente? A Argentina e a Inglaterra jamais disputarão apenas 90 minutos, tá? Enquanto existir essa memória, esse jogo continuará sendo carregado pelo peso da história. Mas talvez exista uma pergunta ainda maior que eu quero trazer aqui para vocês. Olha só, será que nós aprendemos com o passado? Ou apenas encontramos novas formas de continuar as nossas guerras? Se você gostou desse episódio, gente, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião a respeito desse fato, dessa história, tá? Argentina e Inglaterra é realmente a maior rivalidade da história do futebol? Comenta aí também. Ou existe outra maior? Estou aqui com vocês no Na Real, além da manchete, com Silas Fernandes. Dê uma moral aí pra gente e até o próximo episódio. Fui!